Graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor. Hélio Gonçalves, conversa em graça, mais uma vez contigo. Oh, como eu fico feliz em estar novamente com vocês para aprender um pouquinho mais, partilhar um pouquinho mais, né? Porque todas as vezes que a gente fala alguma coisa aqui, sempre vem comentários, né? E isso é muito bom, nos edifica. Amém? Bem, vamos falar um pouquinho sobre... já falamos sobre algumas contradições bíblicas, né? Então nós vamos falar hoje também, agora nós vamos falar sobre mentiras na Bíblia, né? Porque quando a gente falou no vídeo passado, nós falamos também que às vezes eu aprendi, né? No sistema religioso que a Bíblia é a palavra de Deus. E na realidade, se a gente for estudar direitinho, ver direitinho, com entendimento, com a mente ativada, a mente de Cristo ativada, a gente vai perceber que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre algumas mentiras, ou melhor dizendo, vamos falar das mentiras de Raabe. Vamos começar por aí, exemplificando, né? Teria Deus aceitado o emprego da mentira no caso de Raabe? Isso encontra-se em Josué, no capítulo 2, versículos de 3 a 7. E até orientado o profeta Samuel a mentir, 1 Samuel 16, do verso 1 ao verso 4. Ele teria aceitado isso? Para o início dessa discussão, deve-se dizer que a Bíblia não apoia o emprego da mentira em nenhuma situação. Ao contrário, acredita ao diabo. Ou seja, isso tudo que a gente está falando agora aí é do antigo pacto, tá? Quando se fala diabo, eu já falei aqui, é uma figura de linguagem, tal, pecado, enfim, inferno que a gente pregou agora, esses dias atrás aí, né? Em 3 ou 4 vídeos, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, né? É aquilo que eu sempre falo, passar uma pá de cal. A gente fica pensando aí, vai atrás de pastores e não sei o quê, eu não tenho nada contra eles, né? Eles também foram colocados assim, tipo, como quando Abraão, né, em Êxodo 9, Deus quis que ele fosse libertar o povo de Deus, né, do Egito, Faraó. Mas só que lá no verso 12, 9, 12, ele já fala que ele endurece o coração, já endureceu o coração de Faraó. Então veja bem, retira o meu povo, endureceu o coração, então quer dizer que ambas as situações quem criou foi ele criou, tá certo? Fala para Moisés, vai lá, retira meu povo, né, para me adorar e tudo mais e tal. Agora na metade do caminho, como eu sempre digo, já endureceu o coração de Faraó. E nessas e outras aí, tudo que a gente fala aqui, principalmente do antigo pacto, antigo é antigo, na graça a gente pensa totalmente diferente, mas eu vou falar aqui o que está na Bíblia, o antigo pacto, né? E depois, logicamente, que tudo isso ele vai encerrar com o evangelho genuíno, o evangelho da graça que pensa totalmente diferente, quer dizer, que pensa o real, o que Deus quer, tá certo? Então vamos lá. Em João 8,44 diz assim, vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Repetindo, João 8,44. Ora, visto que Deus não apoia nenhuma espécie de mentira, como entender então a mentira de Raabe e a instrução divina a Samuel para que ele omitisse o objetivo maior de sua visita a Belém? Analisemos a mentira de Raabe, relatada em Josué, no capítulo 2, no versículos de 3 a 7. Vamos lá.
Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazei sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. É claro que Raabe sabia quem eram aqueles 2 espias, conforme suas próprias palavras no mesmo livro, no capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 13, tá certo? Vamos lá. Então, como fica a sua evidente mentira, mesmo que fosse para salvar sua própria vida e a 2 israelitas? Como fica? O fato de sua mentira ser mencionada na Bíblia é uma indicação de que Deus a teria aprovado? Será que Deus aprovou? Tá, vamos lá. Primeiramente, devemos nos lembrar de que quem era Raabe? Era uma cananeia, prostituta e adoradora de ídolos. Não devemos, pois, cobrar dela mais do que poderia dar. Ou seja, não devemos julgá-la à luz do conhecimento que Israel tinha de Deus e do que era certo ou errado. Isso vamos trazer para hoje. Sistema religioso, diferença nenhuma, ok? Para um cristão, né, nós, na graça, no Evangelho, para aquelas pessoas que estão no Evangelho genuíno, que crê, para essas pessoas uma mentira nunca pode ser justificada. Porém, para uma pessoa como Raabe, a luz, ela vem gradualmente, ou seja, no sistema religioso. Lembra-se, nós vamos ler mais para frente, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. A fé não é para todos, lá está dizendo que é para muitos. Então, existem os justos e os ímpios. Essas pessoas também que nasceram após os anos 70, o primeiro século, com certeza são salvas. Salvas, sempre salvas. Mas acontece que elas vão sempre, vai chamar o Hélio de desigrejado, herege, e outros irmãos também, que pregam o evangelho genuíno, não esse do antigo pacto, do novo. Vamos lá. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Isso está em Atos 17:30. Muitas pessoas falam muita coisa aí porque aprendem de homens na igreja e tudo mais tal. Outra coisa, veja bem como que o cristão, que se diz cristão, o evangélico, vê como é que ele é incauto. E eu também já fui também, né? Chega assim, no final do culto, o pastor fala assim, vem para frente que eu vou orar por você. Ei, a saída é lá atrás. Então a entrada é lá. Tá certo? A frente é lá. Até nisso também as pessoas não se atentam. Não tem esse negócio de aceitar, ouvir que eu vou orar e não sei o que, vem para frente. Que frente? Sai dela, povo meu, diz a Bíblia. Deus aceita o que é sincero e honestamente praticado, mesmo quando misturado com fragilidade e ignorância. Deus nos aceita como somos, porém devemos crescer na graça, né? Ele nos aceita como somos, mas nós devemos sair daí. Sai dela, povo meu, diz a palavra.
Isso a gente encontra em 2 Pedro capítulo 3, verso 18. O que mais me machuca é ouvir as pessoas. Aí quando você fala alguma coisa sobre o novo pacto, aí ela fala assim, mas acontece que fulano é Deus na terra, porque não sei o que, sabe e tal. Isso não se fala a respeito da Bíblia, né, de Jesus Cristo, do Messias, do Deus verdadeiro e tudo. Aí eu aceito, eu acredito. Mas esse negócio, são cauterizadas, pessoas que são robotizadas, entendeu? Está no sistema, mas são robotizadas. Então, eu sinto dizer isso, só vive na pindanga, na desgrama. É desempregada, doente, e tem mais também, como diz a Bíblia, viu? No livro de Mateus. Essas pessoas não entram no reino e nem deixa quem está indo entrar também, porque ela puxa para trás. Você entendeu? Ela tira você do propósito divino. Quer dizer, mas só atrasa, né? Porque você vai vencer, você já é um vencedor, diz a palavra. Então não é ninguém que vai te puxar. Esses cães gulosos aí, 1 Timóteo capítulo 4, esses aí, eles fazem isso. Ao invés de tirar para fora, como diz a palavra, estão tirando para dentro, estão levando para lá, estão enclausurando essas pessoas. E isso é ruim. É ruim, porque você não vai para lugar nenhum, a não ser, bom, deixa para lá para onde você vai. Mas pro seio do Senhor, pro céu, pro reino, você não vai não. Eu não tenho nada contra. Aqui eu não estou ensinando, você tem que fazer isso. Eu não sou um pastor. Pastor é que faz isso, coloca um cabelo no seio e fala, vai, faz isso, faz aquilo outro, veste, faz, né? Até aquele irmãozinho lá que está na África, São Tomé e Príncipe, ligando para mim, mandando uma mensagem para mim aí, dizendo que o pastor ele quer saber até quantas vezes ele faz sexo por semana, como que ele faz, que jeito, né? Para, eu já falei aqui, eu acredito em Papai Noel, nota de R$3, sai fora, meu, ei, que isso, aquele homem é de Deus, só se, sei lá. Assim vê-se que a Bíblia apenas menciona a mentira de Raabe, já que a gente está falando de Raabe, sem contudo endossá-la ou apoiá-la. Ele não apoia a mentira. Nós lemos agora João 8,44, dizendo que o pai é o diabo da mentira. Se você mente, já viu como é que é, né? Mas o sistema faz isso. Ele inculca você, ele faz com que não tem, mentirinha, mentirona e tal. Para Deus não tem nem grande nem pequeno. O certo é que Raabe deve ter feito mudanças em sua maneira de agir ao se casar com Nazon, né? Que é o príncipe da tribo de Judá. Mateus capítulo 1, versos 5. 4 e 5, se não me falha a memória, é isso mesmo. Mateus 1, 5. Tornando-se assim ancestral de Cristo, uma vez que ela figura na na galeria dos heróis da fé. Isso nós também lemos em Hebreus capítulo 11, no verso 31. Com certeza deixou de lado o uso da mentira. O caso de Samuel é mais difícil de entender do que o de Raabe, que era uma pagã, né? Samuel era um israelita e também profeta de Deus. Como pois entender a instrução divina a ele, relatada em 1 Samuel 16, de 1 a 4? Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os meus filhos me prove de um rei, disse Samuel. Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar o Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar.
Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Esse é um caso de informação incompleta, né? Ou seja, Samuel não devia dizer naquele momento tudo sobre sobre sua visita a Belém, visto que o rei Saul poderia matá-lo, e também aquele que seria ungido, no caso de Davi, né? E quem sabe até toda a sua família, né? E a família de seu pai, Jessé. Ao dizer para os anciãos de Belém: vim para sacrificar ao Senhor. Vim para sacrificar ao Senhor. Samuel não estava mentindo, pois havia ido até Belém também para isso. Só que naquele momento não devia revelar o objetivo maior de sua visita, que era ungir um novo rei. Não era do interesse público que a unção de Davi fosse conhecida naquele momento. Em qualquer situação, em especial, as de risco, deve o cristão seguir o conselho de Cristo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simplices como as pombas. Mateus 10:16, né? Imagine um cristão com um carregamento de Bíblias, né, tentando entrar num país em que o cristianismo é proibido. Ao ser perguntado por um guarda na alfândega sobre o que está levando, seria prudente dar-lhe todos os detalhes do conteúdo das caixas, dizendo-lhes: trata-se de Bíblias, incluindo o tipo de versão, se em brochura ou encadernada, a cor, tamanho, ou bastaria dizer que está levando livros? Um caso a se pensar, né? Agora, se lhe fosse perguntado se o que estava levando eram Bíblias, então deveria dizer que sim, que eram Bíblias. Ou seja, não deveria dizer mais do que o que lhe fosse perguntado, certo? Vivemos em dias de muita falta de honestidade e veracidade. Deus espera que cada seguidor seu diga sempre a verdade, mas com a prudência orientada pelo Espírito Santo. O Evangelho da Graça, o Evangelho genuíno, ele nos faz entender assim. Mas acontece que eu, por exemplo, 28 anos num sistema, 28 anos para tirar toda essa mentira, sabe, mentiraiada aí que foi colocada, que eu aprendi, agora para me tentar desaprender, demora-se um pouco. Eu não estou me justificando, mas é muito complicado, é muito rápido. Mas a realidade é essa. Deus não aprova. Eu sempre falo, Jeremias capítulo 17. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Ele vela pela sua palavra a cumprir, tá certo? Números 23:19. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tito capítulo 1, versículos 1 e 2. Deus não mente. Então, se a palavra diz que nós somos feituras à imagem de Deus, como que a gente pode mentir? Então, hoje em dia, existem pessoas que falam: não, eu não minto. Mas só o fato dela falar que não mente, ela já está mentindo. Ah, eu detesto mentira. Ela já está mentindo. Lembra desse exemplo que foi dado agora, a respeito de que você vai com um carro lotado de Bíblias, num país que é totalmente proibido, proibida a palavra, entendeu? E se quem tiver uma Bíblia, esse aí é sujeito a pena de morte. Esse vai ser sacrificado mesmo. Então, você fazendo isso,
cruzando essa fronteira, chega lá o guarda, para, você fala, não, eu estou carregando aqui, eu estou levando um monte de Bíblia, você vai fazer isso? Você não vai, porque seu objetivo é levar a palavra para um povo que não conhece. Você não vai fazer isso. Mas veja bem, existe, quando a gente fala de mentirinha e mentirona, para Deus não existe nenhuma coisa nem outra, mas aqui nós lemos que por um acaso lá no Antigo Pacto, ele até que permitiu, fez vista grossa, porque era para um bem maior. Mas não é por isso que a gente vai sair por aí mentindo. Às vezes, compete você não mentir, omitir a verdade, como no caso, não explicar, falar da mentira e tal, porque a mentira em si, ela não é aquilo que o povo chama de pecado na carne, é o que ela vai causar. Entendeu? A mentira proferida, ok, isso aí, não que Deus aprove, mas e o que vai causar? Tá certo? Porque a língua, Deus a colocou na boca exatamente num lugar para ficar escondido, para pelo menos você sabe falar na hora certa. Mas não, tem gente que fala mais do que a língua, mais do que a boca. Tem pessoas que falam besteira, que não fala sem pensar, exagera, mente. Essa mentira é tão divulgada, promulgada tanto, que acaba sendo uma verdade para essa pessoa. Ela nem sente que está mentindo, nem sente que está falando abobrinha, tá certo? Então, pense, medite nessa palavra, espalhe, se você gostou, amém, divulgue essa palavra, porque é bastante interessante. Veja que eu coloquei versículos para que você entenda. Não vá, pelo amor de Deus, em nome de Cristo ressurreto, não fica crendo em pessoas que vai ordenar você, faça isso, faça aquilo outro. Sai dela, povo meu. Jesus era carpinteiro e tinha mais 12 auxiliares. Construiu alguma igreja? Eu tenho alguma coisa contra? Isso é um alçapão, sabe, CNPJ e tal, é uma empresa, uma indústria. Então, se a pessoa que faz isso, que ela não está com o coração num cifrão, né, que não vê você como um espírito, sabe, vivente, um ser que reina em vida, que se ele não te vê assim, só vê na base do dinheiro, sabe, lucro, renda, receita, ele vai para um lugar onde, e você vai junto, porque a Bíblia está dizendo, vai guiar um cego, vai guiar o outro, que jeito? Olha, graça e muita paz, Deus foi, e será eternamente contigo e todos os seus. Amém? Estaremos aqui em breve para a gente dar continuidade nessa questão bíblica. Veja que a gente está falando aqui de antigo pacto, o que aconteceu, mas hoje, no novo pacto, não. Nova criatura você está em Cristo. Se você não tiver, aí fica complicado. Amém? Inscreva-se nesse canal, divulgue, visualize, sei lá, faça o que, divulgue bastante mesmo. E qualquer coisa, converse conosco e eu tenho aprendido bastante com vocês, com os canais em graça, e eu tenho aprendido muito. E eu espero também estar repassando para quem ainda não chegou nesse ponto. Eu estou aqui só para orientar. Viva a vida é sua. Certo? Deus deu a vida para que cada um vivesse a sua. Para a gente não ficar cuidando da vida do próximo. A gente tem que cuidar na questão de você pegar e fazer o bem, ajudar. Não ficar criticando, apontando e metendo o dedo. Beleza? Graça e muita paz e até a próxima.